Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo da série falando de guitarra baiana, eu vou ter a honra de dividir com muitos amigos e entusiastas da guitarra baiana opiniões e ideias sobre o nosso querido instrumento. Fala Batange, Marcos Estresse aqui falando. Vou te fazer uma pergunta que eu costumo fazer lá no Papo de Guitarra Baiana, minha coluna no site guitarrabaiana.com. Como os novos guitarristas podem contribuir para a guitarra baiana? Um abração e até a próxima. Fala meu amigo, meu parceiro Batange. Alô galera da guitarra baiana, Marcos Moleta falando. Eu fiquei muito feliz de ter acontecido essa minha parceria com o Batange, que resultou nessa guitarra baiana maravilhosa que a gente idealizou juntos e que ele construiu magistralmente para mim. E porque com ela eu fui capaz de dar alguns passos à frente em alguns conceitos que tinham na minha cabeça sobre guitarra baiana, sobre o uso da guitarra baiana e sobre as possibilidades que ela pode vir a ter, né? Porque eu também, como toco guitarra grande, sempre tive uma certa pulga atrás da orelha de ficar imaginando o que falta para a guitarra baiana ser tão popular quanto a guitarra grande, né? A gente sabe que a guitarra grande ela tem o seu uso assim difundido em todos os estilos musicais, né? Desde o jazz até o metal, passando pela country music e o pop, né? Então, o que vocês acham? O que você acha, Batange, que está faltando para o que a gente pode contribuir, né? Tanto os luthiers como os músicos, para a guitarra baiana se tornar mais difundida e o seu uso mais amplo, né? Tanto no Brasil quanto no mundo. Essa é a minha pergunta. É isso aí. Bom, eu como luthier, eu tenho feito a minha parte, né? Eu tenho feito meus projetos, eu tenho construído as guitarrinhas baianas, tenho feito projetos custom, tenho uma linha também de guitarrinhas baianas para iniciantes, né, que é a 1.0, né? E estou sempre fazendo customizações também em outras guitarrinhas antigas, né? Del Vecchio, Jog, guitarras de luthiers do passado, de 3, 4 décadas atrás, que vem parar aqui. Eu faço customização, eu faço adaptação de material, de acessório, troca de captação, às vezes troca de ponte, troca de tarraxas, nut, troca de trastes. Então, assim, o que é que se faz, o que é que os músicos devem fazer? Eu acredito que seja um panorama de divulgação, de tocar, né? Tocar com a guitarrinha, inserir a guitarrinha nos shows de alguma forma, né? Tá sempre com a guitarrinha em mãos. A guitarrinha ela tem a capacidade de fazer harmonia, melodia, então ela se encaixa no contexto dos grupos musicais das bandas. Basta ter a iniciativa, né? E nós que somos os construtores, acho que o que a gente vem fazendo é isso, esse apoio ao músico com os projetos, né? Com as guitarrinhas que são custom, que são mais rebuscadas, que são específicas para cada projeto, para cada instrumentista, né? E também a construção de modelos, né? Para que o mercado, vamos chamar assim, os músicos tenham opções. Alguns músicos utilizam meus instrumentos, né? Músicos que são parceiros, na verdade. Muitos aprendizes também estão utilizando meus instrumentos. Então eu acho que o somatório dessas forças, né? De quem constrói, quem divulga, quem toca, né? Quem produz, né? Produz disco, produz mídias, né? Hoje em dia a gente tem várias mídias digitais que a gente pode divulgar as questões, até o tradicional CD, né? Que já está nessa transição aí para outras plataformas mesmo. Eu acho que o que falta mais para o instrumento é divulgação, é gente tocando, é gente mostrando, né? Tem muita gente que toca dentro de casa, no quarto ali, estuda, toca, tem coisas maravilhosas. Uma vez chegou uma pessoa aqui com uma guitarrinha baiana antiga e com um repertório autoral, assim, com
várias coisas interessantes, aí ficou testando, mostrando, eu falei, poxa, essa música é sua, é minha, eu compus, poxa, que legal, que interessante, que melodia interessante, que harmonia interessante, mas essas pessoas talvez não tiveram a oportunidade ou não quiseram mostrar isso profissionalmente ou divulgar. Então eu acho que isso também, esses paradigmas, eles podem ser quebrados, né? Para que o panorama do instrumento ele se aumente, né? Ele abranja, né? Para que o instrumento ele chegue num patamar que ele já poderia estar, né? Então, se você analisar o tempo do instrumento, né? E o instrumento que tem mais de 70 anos, né? Por que ele não está no mesmo patamar da guitarra grande, do guitarrão, né? A gente pode entender porque o guitarrão ele tem uma repercussão internacional, né? O celeiro de artistas, de marketing, de empresas que investiram nesses ícones, né, internacionais e muitos nacionais também, é muito maior, né? Então, e uma outra coisa que alguns músicos me falam também, e que eu percebo, é que existe uma certa dificuldade também com o instrumento, né? Porque se a gente for comparar, por que o bandolim também não é no patamar de popularidade também, não está como a guitarra, né? Por que o cavaquinho também não está? O cavaquinho tem lá em Portugal, né, um instrumento português, tem aqui no Brasil, no samba, no pagode, nas todas as suas derivações, mas em outros países você não encontra o cavaquinho. Mas eu acredito, analisando de uma forma bem realista dos dias atuais, eu acredito que a curva, se a gente for fazer um gráfico aí, é uma curva que está em ascensão e não é uma curva linear. Eu acredito que seria uma curva logarítmica, né? Então, o pensamento da guitarra baiana hoje, ele está muito à frente do que se pensava há 30, 40 anos atrás, né? Com certeza, porque a quantidade de ideias, a quantidade de pessoas que estão se interessando em tocar o instrumento, a quantidade de construtores, a quantidade de variedade de instrumentos, né? De modelos, de projetos, ela está borbulhando, está muito grande. Então, eu acho que isso vai, de uma forma a curto ou médio prazo, isso vai florescer, né, em muitas situações frutíferas e para o instrumento de uma forma geral. Acho que cada dia que passa a guitarra baiana está mais conhecida, não só no Brasil, mas eu estou falando de uma forma geral, no contexto internacional também. E aí, comunidade da guitarra baiana, e aí meu amigo Batange, vê só, na década de 90 a guitarrinha passou por transformações importantes, né? Como essa questão da ponte Floyd Rose, que foi inserida, captadores ativos e tal. E hoje, como está essa busca, principalmente pela questão de timbre, né? Já que tem a Lifas, que começou a fazer os captadores autorais, assim como você também, o Sérgio, né? Sérgio Gomes Jordão. E o que foi que te levou para começar a buscar esse som? E qual a sonoridade, Batange, que tu busca? Tipo, tu se baseou em PAF, né, da década de 60, 70? E qual a sonoridade que você busca nos teus instrumentos? Valeu! Grande Marcelo. Então, os captadores o que eu busco, na verdade, nos captadores, é a essência de traduzir o som do instrumento. Um som limpo, transparente, que consiga valorizar a combinação de madeiras, né? A gente sabe que as madeiras, elas têm que ser combinadas de uma forma ideal, tem que estar com as suas propriedades físicas, estruturais e acústicas ideais, né? Coeficiente de umidade, você não pode usar uma madeira verde para fazer um instrumento. Uma guitarra baiana, você não pode usar uma madeira que esteja desidratada demais ou que esteja cortada no sentido das fibras inadequado, porque a transmissão do som ele vai depender também disso, né? Então, o projeto estrutural de uma guitarrinha baiana, ele tem que estar alinhado com a estética e com as características sonoras das madeiras, tá? Então, assim, o captador que a gente procura projetar, ele tem que estar também em sintonia com esse projeto construtivo, com essa parte da harmonização das madeiras, da estética, da sonoridade e da resistência, né? Porque nas dimensões de uma guitarrinha baiana você não tem a necessidade de usar um tensor ajustável, não tem. Então o que a gente faz? Para garantir a parte estrutural e para garantir também a ressonância de frequências,
isso é uma coisa muito mais empírica, muito mais de teste, de tentativa e erro, né, do que de uma forma mais acadêmica, apesar de a gente conseguir em alguns aspectos registrar isso também de forma acadêmica. Então, essa questão dessa harmonia estrutural, né, junto com a timbragem, o que é que eu faço nos meus braços? Quando é um instrumento Les Paul, né, ou um instrumento, uma guitarrinha tipo SG, eu coloco longarinas de uma madeira mais dura, geralmente eu uso IP, ou uma saranduba, né, ou uma outra madeira que canela preta, né, ou às vezes uma madeira também clara, que seja dura, tipo a biurana, né, ou o próprio pequiá, que a gente conhece também outros nomes. Tem um cetim amarelo também, que é muito boa para braço, para guitarra baiana, para instrumentos de comprimento menor. Então, eu faço esse reforço estrutural. Essas longarinas, elas funcionam para impedir qualquer tipo de variação na madeira do braço, né, de empeno, de torção, elas não permitem. E também contribuem nessa mistura de madeiras menos densas para deixar todas as frequências ideais para o instrumento audíveis. Então o captador, ele vem para pegar isso e jogar no alto-falante. Ele vem para traduzir isso, esse som das madeiras, para o alto-falante. Então o captador, na verdade, ele é um coletor. Ele vai pegar o que está acontecendo ali, mecanicamente, fisicamente, no conjunto madeiras, ponte, né? E vai tentar mostrar isso da forma mais cristalina, mais transparente possível. Aí, desse pressuposto, você, com esse sinal, você faz o que você quiser. Então, as experiências que eu venho fazendo há cerca de 10 anos, de uma forma geral, na luthieria, e aplicando diretamente para a guitarra baiana, me dão assim, uma propriedade para afirmar que captadores, por exemplo, de saída muito alta, né, muito agressiva, eles não funcionam tão bem na guitarra baiana. Captadores de alnico funcionam muito melhor com o magneto de alnico, o ímã, como a gente chama de alnico, funcionam muito melhor na guitarra baiana, né? Então a referência seria o quê? Seriam ímãs com uma saída mais moderada, né? Quantidade de voltas, pressão da bobina, do fio, né, calculadas, ideais para a bobina das dimensões da guitarra baiana, 4, 5 até 6 cordas, né? Agora, os captadores de guitarras tradicionais de 6 cordas funcionam na guitarrinha? Funcionam tranquilamente, né? A única coisa é que esteticamente, em alguns casos, os polos eles não vão, né, tá coincidindo com as cordas, se a guitarra for de 5 cordas, por exemplo, porque vai cair entre um polo e outro, mas vai captar. Agora, se você usa ímãs, magnetos de ferrite, por exemplo, vai dar um probleminha na corda mais grave, na quinta ou na sexta, se tiver a sexta, e na primeira. A primeira vai ficar mais baixo o volume, né, aquele fenômeno que a gente costuma chamar de primeira muda. Então muitas guitarras baianas já apareceram aqui no ateliê para resolver essa questão, para tentar melhorar isso. Eu disse, o problema é o captador. O magneto aí é o ferro, vamos chamar assim, né? É ferrite ou outro tipo de magneto que não proporciona o campo para a primeira corda. A primeira corda ela tem uma massa muito pequena, ela é muito fina, né? Seja lá qual foi o cordamento, se você partir do 0.09 ou 0.010, muito fina, né? E é a corda mais esticada, mais tensa, então ela vibra pouco. Então esse magneto de ferrite, mesmo que ele esteja mais próximo, ele não vai captar com a mesma intensidade que a segunda, a terceira, a quarta e a quinta cordas. Então, já com o alnico, isso não acontece, né? Porque o alnico ele tem uma sensibilidade maior, ele é mais opaco, mais vintage, né? Um som mais remete mais a antigo, um som mais antigo, mais clássico, né? E ele vai essas diferenças da vibração e da tensão da primeira com a segunda, com a terceira e com as demais, e com a quinta, que é o dó, né? Que vai estar muito mais amenizada com o alnico. Então, um dos magnetos mais interessantes para construir captação para a guitarra baiana é o alnico, né? Outra experiência foi com o neodímio. O neodímio também funciona muito bem, principalmente se o captador for para 4 cordas, né? Porque uma situação que eu evidenciei nas minhas pesquisas é que com o magneto de neodímio, a quinta corda, o dó solto, dó sustenido, ré sustenido, já soa um pouco diferente. Como
de uma forma assim, talvez menos, o timbre fica um pouco vazio, vamos chamar assim. É muito difícil a gente dar palavras a questões audíveis, né? Falando de instrumento musical, de guitarrinha, de guitarra. Então a gente costuma usar timbres aveludado, escuro, macio, crespo, ácido, né? São palavras que a gente tenta, força, assim, isso de uma forma geral, na guitarrona também, no contrabaixo, a gente tenta usar palavras para poder associar, né, os sons. Então, com captação de neodímio, eu percebi que existe um funcionamento muito bom para as 4 primeiras cordas, mas com o dó já fica um pouco diferenciado o som. Então, não sei se funcionaria um captador híbrido com 2 magnetos diferentes. Eu já vi algumas experiências, algumas coisas assim, alguns comentários, eu já li na internet alguma coisa, mas eu não sei se funciona muito bem, porque a gente tem que trabalhar sempre a indutância com respeito, né, aos parâmetros do campo magnético, do que vai ser enrolado ali, de como vai ser enrolado. Então, eu acho que magnetos diferentes, de natureza diferente, próximos, eles não vão funcionar muito bem assim, para o instrumento. Mas precisaria de mais testes, mais evidências para a gente chegar a uma conclusão. Na verdade, esse campo da indutância é um campo muito vasto, exige muito estudo, muita dedicação, né? Então a gente que é luthier, a gente tem sempre que estar com a parte acadêmica, né? Como base, como referência, mas também com a parte prática. Tem que se testar muito, tem que se ouvir a opinião dos mais experientes, né? Ouvir a opinião dos músicos, ouvir a opinião dos outros colegas luthiers também, para se chegar a alguma conclusão.